tutela de evidência, tá? Provavelmente seu advogado deve ter falado isso para você. Vou pedir uma tutela de evidência para você já começar a receber, certo? Ou você viu em algum vídeo da internet. O que é a tutela de evidência? Tutela de evidência é uma espécie do gênero tutela provisória. Obviamente, não se tutela, ou seja, não se resguarda a evidência, mas sim o direito evidente. Quando o juiz vê lá, ó, contribuições mais altas, antes de 94, não caiu na decadência, pô, o direito está evidente. Só que, nesse caso da revisão da vida toda, o grande complicador dela é o cálculo, tá? É um cálculo bastante complexo, que você tem que fazer a atualização dele, você tem que fazer a conversão de moeda. Então, o direito, ele é evidente sim, mas o cálculo específico, ele requer uma discussão, pode ter uma contestação do INSS com relação ao cálculo. O INSS já disse que não tem base para fazer esse cálculo, não tem um sistema que faça esse cálculo, ao passo que os advogados têm sistema que faça e de forma muito correta e muito precisa esse cálculo. E aí a gente fica com essa dificuldade. Alguns juízes dando a tutela de evidência, só que talvez ela pare aí na questão do cálculo, tá? Então, por isso que está acontecendo de muitos processos estarem sendo concedida a tutela de evidência e alguns outros estão parados, que a juizada está esperando aí o acórdão transitar em julgado, o que não é preciso. Porém, pode ter que ter muita gente que esteja ganhando, mas não esteja levando, justamente pela complexidade do cálculo. Quando você manda o Estado pagar alguma coisa, isso deixa os juízes um pouco preocupados, um pouco com o pé atrás. É muito difícil, o direito tem que ser muito evidente e o valor também ali solicitado tem que ser muito evidente para que um juiz dê uma tutela de evidência, ou seja, antecipe uma decisão contra o Estado. Está acontecendo? Tá, mas pode ser que esteja travando na questão dos cálculos. Então, negou a tutela de evidência, o que seu advogado pode fazer? Pode pedir novamente uma tutela de evidência em um outro momento do processo, em que talvez o cálculo já esteja mais maduro, essa decisão, né, a forma de cálculo que o INSS conteste, passe a bater com a forma de cálculo dos sistemas utilizados pelos advogados. Então, não é porque você não teve a tutela de evidência concedida neste momento que seu advogado não pode pedir novamente. Ele pode, sim. É um pedido, pedido que pode ser feito a qualquer momento no processo. É uma decisão interlocutória, tá? É uma decisão ali que vai sair no meio do processo, antecipando o seu direito. Então, voltando à pergunta inicial. Paga-se hoje, sim, a tutela de evidência no caso de revisão da vida toda? Estão pagando, sim. Estão pelo menos concedendo. Se está chegando dinheiro no bolso do segurado, eu ainda não vi, tá? Eu ainda não vi, porque o cálculo é complexo. Então, o que a gente está aguardando, pessoal? E aí a gente deve ter uma revoada dos processos, tudo de uma vez saindo. Os que não saíram ainda, ou que tiveram a tutela de evidência negada, estão aguardando esse embargo de declaração do INSS, tá vendo? Aqui, ó, embargos de declaração. É com relação a ele que o STF precisa se manifestar. Então, aqui só para resumir para vocês o que o INSS pede, o que o STF tem que decidir a respeito disso. Da necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, ou seja, o INSS pediu aqui para que a eficácia do acórdão, tá vendo como que pode, tanto é que pode já haver decisão em sentido favorável do segurado baseado no acórdão, que o INSS pede a suspensão aqui de liminar com eficácia através do acórdão. Então, isso não foi manifestado ainda, mas pode fazer com que alguns juízes não queiram aguardar a decisão final mesmo do processo, o acórdão transitar em julgado. É só um pedido do INSS, não quer dizer que o STF vai atender. Eu acho muito raso, muito fraco o pedido do INSS, mas eu tenho que mostrar aqui para vocês o que o INSS está pedindo. Aqui ele diz que o volume de pessoas que podem eventualmente pleitear a revisão sem a correta delimitação do sentido e do alcance da tese firmada, com a necessidade de integração do julgamento dos embargos, declaração é enorme. É uma mentira do INSS, né? O INSS coloca aqui, não é uma mentira, na verdade ele está super valorizando aqui os números, né?
Então concedeu 88 milhões e 317 mil processos nesse período em que a revisão da vida toda cabe, como se 88 milhões de pessoas tivessem direito. A gente sabe que é uma revisão de exceção, só quem tem direito é quem teve contribuições maiores do que de julho de 94 para trás e também não foram pegos pela decadência, ou seja, mais de 10 anos, muita gente perdeu por conta disso. Então o INSS está superestimando, na verdade é a palavra, os cálculos aí. Há risco nesse cenário de colapso do atendimento dos segurados, como se já não tivesse colapsado, né? Hoje já não consegue o atendimento, muito processo esperando na fila. Isso de forma alguma vai prejudicar o INSS, assim como os aplicativos que os advogados usam, fazem o cálculo de forma praticamente automática, bastando você alimentar o sistema, o INSS conseguiria ter um sistema para fazer isso de forma automática tranquilamente. Então é mais um argumento muito raso. E aqui, omissão a respeito da decadência e prescrição, observância dos prazos prescricionais e decadenciais. Aqui ele quer dizer que não ficou claro se com benefícios com mais de 10 anos vão poder ter direito ou não. E questão da prescrição. A prescrição é bastante importante, pessoal, que é o direito que você tem de receber os últimos 5 anos e dali para frente também, tá? O INSS propõe de uma forma muito rasa que não seja pago os últimos 5 anos, seja pago da data que você entrou com a ação, o que é um verdadeiro absurdo, né? Isso aqui a gente não pode considerar. Da necessidade de adstrição do pedido, esse é o que eu falei para vocês aqui, ó. Ele diz aqui resumidamente que o STF não se manifestou sobre os potenciais impactos nos demais benefícios previdenciários, em especial os temporários. Então ele diz que a decisão foi em cima de um processo de aposentadoria por tempo de contribuição, retratada no caso concreto, ou seja, o processo que chegou ao STF, chegou um só, mas como declararam repercussão geral, travou todos os processos e a decisão ia valer para todos os outros. Então ele diz aqui, como foi uma aposentadoria por tempo de contribuição, essa decisão só pode valer para uma aposentadoria por tempo de contribuição igualmente, ou seja, as outras espécies teriam que ter outra ação e aguardar mais 20, 10 anos aí para outra decisão do STF. É um completo absurdo, como eu disse para vocês, o que foi aprovado pelo STF foi uma forma de cálculo. Todos os benefícios que se enquadrem nessa forma de cálculo têm direito à revisão da vida toda. Então, mais um argumento raso do INSS, mas que, como a gente sabe que o STF também tem as suas decisões políticas, a gente fica com um pouco de pé atrás. Modulação dos efeitos do julgamento, aqui ele pede a desconsideração do salário de julho de 94, ele fala aqui para não pagar os últimos 5 anos, e enfim, algumas outras coisas, ó, tal situação resta ainda mais evidente nos casos de benefício por incapacidade temporária, ele pede para tirar também os benefícios por incapacidade temporária, benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, fora deste meio das pessoas que vão ter direito à revisão da vida toda. Aqui os impactos, a tese, a necessidade, eu não vou me ater, que é muita coisa técnica e muita coisa rasa, mas basicamente é isso que o INSS está pedindo, solicitando aqui, ó. É necessário modular os efeitos da sentença, né, da decisão do tema da eficácia prospectiva, com efeito a partir de 3 de abril, excluindo-se expressamente a possibilidade de revisão do benefício previdenciário já extinto, ou seja, benefício que já cessou eles não querem, quer que excluam a possibilidade de rescisão das decisões transitadas em julgado, que, à luz da jurisprudência dominante, negaram direito à revisão, ou seja, quem já teve o direito à revisão aí numa primeira instância negado, ele quer que continue, que a pessoa não possa entrar novamente. É um absurdo. Impossibilidade de revisão do pagamento de parcelas de benefícios quitadas à luz do tempo entendido, então vigente, vedando-se, por consequência, pagamentos de atrasados. Olha que absurdo. Os 5 anos para trás você não pagaria. Vai olhar lá se a Receita Federal, por exemplo, se te pegar na malha fina e encontrar erro de 5 anos para trás, se ela vai te perdoar. Não vai te perdoar, não. Então, aqui é um pedido completamente absurdo. A gente fica até revoltado, porque é só para protelar realmente o benefício. Se o STF concordar com uma decisão dessa, vai ser um dos maiores absurdos de todos os tempos. Não vai acontecer, podem ficar tranquilos, tá? E aqui ele faz todos os pedidos aqui, separando um a um o que ele está querendo aqui. Nem vale a pena, eu já expliquei aqui resumidamente para vocês neste vídeo. Então, pessoal,
é o seguinte, voltando aí, fazendo um resumo de tudo. Está tendo decisão concedendo a revisão da vida toda de forma antecipada, já pagando, sem você receber os atrasados ainda, receber os atrasados só no final do processo, mas já reajustando o seu valor mensal, está. Se as pessoas já estão recebendo, eu não sei. Decisões nesse sentido estão saindo sim, tá? Mas como eu falei, é difícil, não é qualquer caso em que os juízes, o judiciário como um todo, dá a decisão, antecipa tutela de evidência, né? Dá uma tutela de evidência contra o Estado. Tem que estar muito mais maduro, eu acho que está muito cru ainda no início, por isso que não estão saindo. A partir de um certo momento em que o cálculo estiver pacificado, em que o INSS se enquadre na forma de cálculo também que os advogados utilizam, aí eu acho que sim, aí as tutelas de evidência passarão a sair, e você que já teve a tutela de evidência negada, você pode falar para o seu advogado, pedir novamente, que não tem problema algum, é um pedido que você pode reiterar no processo, porque o processo ele vai amadurecendo e a cada vez mais a gente vai ver as pessoas ganhando e aquele direito sendo cada vez mais exercido. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Se ainda ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários e a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que a gente está aqui para te ajudar sempre. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.